Então, nós na última aula tivemos a ver os algoritmos do caminho mínimo, foi? O Dijkstra. E chegamos a ver também o algoritmo que nos dá o caminho mínimo no caso do grafo ter pesos negativos, certo? O algoritmo Bellman-Ford. Foi, não foi? Recordam-se disso? Ou não? Pronto, hoje vamos então começar aqui com os caminhos mínimos. Portanto, um caminho mínimo, mas com restrições, ou seja, querermos encontrar um caminho mínimo entre uma origem e um destino, mas que passe obrigatoriamente por pontos intermédios. Pronto, e este problema tem várias aplicações, desde a definição de roteiros turísticos, a definição, por exemplo, de circuitos para robôs, no caso da indústria, portanto um robô que tem que fazer perfurações em sítios específicos, numa determinada trajetória, redes de telecomunicações que têm que passar obrigatoriamente por certas cidades ou por certos pontos, portanto é um problema com uma vasta aplicação. E então, como é que nós podemos resolver isto? Uma solução exaustiva que veja todas as soluções, o que fará será então calcular todas as combinações possíveis dos pontos intermédios, calcular o custo dessas soluções e depois optar pela solução de menor custo. Só que este tipo de soluções exaustivas, no caso de grandes redes e com muitos pontos intermédios, elas são muito pesadas e computacionalmente não é possível, portanto, chegarmos a uma solução em tempo útil. Como vocês podem ver aqui neste quadro, se nós tivermos, por exemplo, dois pontos intermédios obrigatórios, A e B, e queremos fazer um caminho com origem em X e destino em Y, portanto, dois pontos intermédios dá-nos dois caminhos possíveis. Portanto, até aqui tudo bem. 3 pontos intermédios já nos vai dar 6 caminhos possíveis, que são todas as combinações dos pontos intermédios, e portanto o que teríamos de fazer aqui depois era ver qual é o custo do caminho mínimo entre X e A, entre A e B, entre B e C, e depois entre C e Y. Somar estes custos e temos então o custo desta primeira solução. Depois temos que fazer o mesmo para as outras soluções e selecionar a solução de menor custo. Pronto, este problema é um problema NP, porque vocês estão a ver, o gerar todas estas combinações, isto é complexidade exponencial. E, portanto, no caso de nós termos, por exemplo, já 13 pontos intermédios, isto já nos vai dar este número astronómico de circuitos possíveis, de caminhos possíveis. E se nós considerarmos, por exemplo, fazer estes cálculos que demoram 6 segundos por caminho, por solução, este número de caminhos precisa de 33 anos para ser calculado, portanto, para ser calculado exaustivamente, e portanto isto é uma solução que para grandes redes não é viável, grandes redes e para um número de nós intermédios grande, aqui neste caso 13 nós intermédios até nem é muito, não é? Mas o número de combinações possíveis que isto dá é muito grande. E então, o que se usa para estes problemas NP-hard são então heurísticas. Então, as heurísticas, como vocês sabem, portanto, são soluções que, portanto, computacionalmente, elas, portanto, conseguem nos dar uma solução em termos computacionais execuíveis, mas pode não ser uma solução ótima. Porquê? Porque normalmente estas heurísticas tomam decisões ótimas, mas são ótimas localmente.
E o facto de nós tomarmos decisões ótimas locais pode não conduzir a uma solução ótima global. E então, se vocês tivessem que fazer uma heurística para resolver este tipo de problema, que heurística é que usariam? Não há ideias? Eu acho que vocês tomam soluções destas quase todos os dias, não é? Se vocês estão em vossa casa e têm que passar por 2 ou 3 sítios, têm de ir a 2 ou 3 sítios sequencialmente, como é que vocês fazem isso? Como é que tomam as decisões? Aquela heurística que é usada por toda a gente, qual é? A heurística mais comum, mais óbvia. Vemos o caminho mais curto para passar pelas paragens todas. Não, isso é o que nós queremos no final, é o caminho mais curto que passe pelos pontos todos intermédios, não é? Mas uma solução, uma heurística que se costuma usar para este tipo de problemas é nós avançamos sempre para aquele ponto que está mais próximo de nós. É assim que fazemos. É uma solução local, porque pronto, se eu estou no Porto e quero ir até Lisboa e tenho que passar por Braga, Vila Real, Santarém, Leiria, portanto eu não vou para Santarém para vir outra vez para Braga, para depois ir para Leiria e vir a Vila Real, não é? Eu vou sempre para a cidade que está mais próxima de mim no momento, portanto eu iria de Porto para Braga, porque Braga é a cidade mais próxima, depois de Braga iria para Vila Real, de Vila Real iria novamente outra vez para o Porto, para depois ir para, estão a ver? E esta é uma heurística que toma uma solução que é local, e a decisão é ir sempre para o destino mais próximo. Esta solução pode, pronto, se ela nos der uma solução, ela é obtida muito rapidamente, porque ela não explora múltiplas soluções e, portanto, ela é obtida rapidamente. Agora, o que ela não nos garante é um caminho mais curto, porque como nós estamos a tomar decisões que são ótimas, mas são ótimas localmente, isso não nos garante que a solução final seja ótima. Depois há aqui também outros algoritmos que tratam este problema, uma que é o Branch and Bound e outro que é o ASTAR. E este aqui, o ASTAR, acaba por ser melhor que o Branch and Bound. Como é que ele funciona? Em cada vértice que nós estamos, ele tem o custo que ele já teve, considera, portanto, o custo que ele já obteve para chegar a esse vértice, e depois vai calcular a distância para o vértice final, por vários caminhos, não é? E ele acaba sempre por tomar uma solução que é com base no custo acumulado, ou seja, o custo acumulado de onde ele já chegou até onde ele quer ir, e ele acaba sempre por tomar, portanto, a decisão com base na solução que lhe der o menor custo calculado, o menor custo, portanto, o menor custo até ao destino. Estes dois métodos, o Branch and Bound e o ASTAR, pronto, nós aqui não os vamos estudar, porque vocês depois vão dar, portanto, no próximo ano, numa outra disciplina em que vão também abordar métodos de pesquisa. Não sei se querem colocar alguma questão relativamente a este problema do caminho mais curto com restrições. Não? Está? Podemos avançar? Ok. Então agora vamos ver circuitos ou ciclos nos grafos. Ora então, um circuito é então um caminho fechado que não contém, portanto, vértices repetidos, nem ramos repetidos,
E nós, portanto, os circuitos, por exemplo, aqui este VWV, tenho que pegar no laser. Este circuito VWV, portanto, é um ciclo, um circuito de comprimento 2, não é? Uma vez que tem dois ramos. VW é um circuito equivalente a este inicial, uma vez que ele tem os mesmos vértices, só a única coisa que muda aqui é a ordem dos vértices, e portanto nós vemos que é um circuito equivalente. Por exemplo, este circuito WVW não é um circuito válido, uma vez que ele repete aqui duas vezes o vértice V. Portanto, os circuitos válidos são circuitos que não têm repetição nem de vértices nem de ramos e que, portanto, são fechados. O vértice inicial e final é o mesmo. Então, há aqui um algoritmo simples que é baseado na visita em profundidade que detecta se um grafo tem ciclos ou não. E ele é conhecido como a visita em profundidade colorida, uma vez que ele vai pintando os vértices. Então, a ideia deste algoritmo é que se um vértice se nós passamos por um vértice duas vezes antes de terminarmos todos os seus adjacentes, antes dos seus adjacentes terem sido visitados, então existe um ciclo nesse grafo. E então, este algoritmo funciona da seguinte maneira. Inicialmente, todos os nós são marcados a branco, portanto, todos os nós estão pintados de branco. Quando quando nós alcançamos um nó, um vértice, ele é pintado de cinzento. E quando nós terminamos de processar todos os seus vértices adjacentes, ou seja, aqueles que estão diretamente ligados com ele é marcado a preto. E então, se por acaso nós, ao fazermos esta travessia em profundidade colorida, passarmos por um vértice marcado de cinzento, significa que há um ciclo no grafo e, portanto, é assim que este algoritmo detecta os circuitos. Portanto, e a ideia é, portanto, nós temos um vértice, quando estamos a processar os seus adjacentes, se por acaso passamos outra vez pelo mesmo vértice, então é porque há ali um circuito, não é? Isso não pode acontecer, para o caso de não querermos ciclos. Pronto, está aqui a visita em profundidade colorida, recebe o grafo, o vértice de origem e um vetor onde vão ser então coloridos os vértices. Já sabem que este vetor é indexado pela chave numérica do vértice, é inicializado a branco e então começamos por colocar o vértice de origem a cinzento, aqui na posição do vetor, e agora vamos processar os seus adjacentes. Se algum dos vértices adjacentes a este vértice de origem já está pintado de cinzento, e nós estamos a passar por ele, então devolvemos logo true, porque há um circuito. Se o vértice adjacente é branco, ainda está pintado de branco, então chamamos recursivamente o método, agora com início no vértice adjacente e passando o vetor. Pronto, e portanto isto é visita em profundidade, como vocês estão a ver, que e aqui há este no backtracking, marcar V origem a black. Porquê? Porque é depois de termos processados todos os adjacentes de um vértice, ele é marcado de negro. E, portanto, se nós conseguirmos sair daqui sem passarmos por um vértice cinzento, é sinal de que o grafo não tem nenhum ciclo. Qual é a complexidade deste algoritmo? Vocês não falam comigo, pois não? Então,
Eu estou a pensar. A pensar, nós já vimos, isto é visita em profundidade. A única coisa que ela está a fazer é colorir. Não é odiano, professor. Mas o que for. Aqui não há odiano em graves. Nos graves, a complexidade é sempre vértices e edges, porque um grafo é uma estrutura bidimensional, tem vértices e tem ramos. E, portanto, a complexidade dos grafos tem que ser dada em função de V e de E. E eu já vos disse, quando os algoritmos têm complexidade V vezes E, que é a dimensão do grafo, é considerado um algoritmo de complexidade linear. Pronto, e nós já, desde que começamos os grafos, estamos sempre a analisar, estamos sempre a fazer a análise de complexidade da visita em largura, da visita em profundidade e destes algoritmos que são adaptações da visita em largura e da visita em profundidade. Este, por exemplo, que detecta ciclos num grafo, vocês estão a ver que é uma adaptação da visita em profundidade. Nós já vimos a análise de complexidade da visita em profundidade, que era... Qual era a análise de complexidade da visita em profundidade? A visita em profundidade, o que é que ela faz? Ela recebe aqui um vértice e para esse vértice vai processar os seus adjacentes. Ou seja, temos um vértice e vamos processar todos os ramos que partem dele. Ou seja, os vértices adjacentes desse vértice. Portanto, para este vértice estamos a processar todos os ramos. Depois vamos chamar o método recursivamente, agora com início no vértice adjacente. E o que é que ele vai fazer? Vai, para esse vértice adjacente, processar todos os adjacentes desse vértice. Tá? Portanto, na pior dos casos, esta visita acaba por processar todos os vértices do grafo e todos os ramos que partem de cada um dos vértices, ou seja, acaba por processar todos os ramos do grafo. Portanto, a complexidade é V vezes E, ou seja, linear. Ok? Pronto, então vamos então encontrar agora todos os ciclos ou todos os circuitos neste grafo. Como é que vocês fariam isso? Ora então, começando aqui por um primeiro ciclo, podemos fazer então 1, 2, 2, 3, 3, 1. Encontrei o primeiro ciclo com início em 1 e fim no vértice 1. Que visita é esta que eu estou a fazer? Largura. Profundidade. Que eu estou a fazer 1, 2, 3, 3, 1. Vou sempre ao primeiro adjacente de cada vértice e desço logo para o outro, até não conseguir descer mais. Portanto, isto é a visita em profundidade. Ora, a visita em profundidade é um método recursivo. Quando nós chegamos aqui ao fim, já chegamos a um circuito, ele vai fazer backtracking. E vai fazer backtracking para onde? Para aqui, né? Porque nós descemos por 1, 2, 2, 3. Mas este 2 ainda tem mais adjacentes para processar. Então, agora vamos processar o próximo adjacente, que é o 4. E vamos fazer 1, 2, 2, 4, 4, 1. E encontramos outro circuito. E então agora vamos outra vez para trás. Ora, do 2 já processamos todos os adjacentes, já não tem mais adjacentes. Então vamos outra vez para trás. E agora vamos processar o próximo adjacente do 1, que é o 6. Então vamos fazer 1, 6, 6, 3, 3, 1. E temos aqui outro ciclo. Tá? Depois vamos outra vez andar para trás. E vamos para trás para onde? Nós fizemos 1, 6, 6, 3. Portanto, agora temos que processar os próximos adjacentes do 6. E, portanto, vamos fazer 1, 6, 6, 4, 4, 1. E temos outro ciclo, outro circuito. E agora vamos outra vez para trás. E vamos processar o adjacente, o próximo adjacente do 6, que é o próprio 6. Mas o 6 já foi visitado, não é? Está aqui. E nós não repetimos vértices visitados. E, portanto, agora vamos outra vez para trás, para aqui, mas como 1 já não tem mais adjacentes, já encontramos todos os
circuitos com início no vértice 1, tá? Que foram aí, quatro circuitos, ok? Pronto, isto são os circuitos com início no vértice 1, mas provavelmente há mais circuitos neste grafo. Agora teríamos que ir ver os circuitos com início no vértice 2. Ora, encontrem-me um primeiro circuito com início no vértice 2. Fazendo uma visita em profundidade. 2, 3, 3, 1. E depois 2, 1, 2. Isso, 2, 3, 3, 1, 1, 2. Ora, este circuito que acabamos aqui de encontrar é exatamente equivalente ao circuito 1, 2, 2, 3, 3, 1. Não é? Ele é igual, a única coisa que muda é a ordem dos vértices. Ora, para nós não termos circuitos equivalentes a circuitos já encontrados com início no vértice 1, nós quando começamos os circuitos com início no vértice 2, temos que pôr o vértice 1 como já visitado. Entendem? Que é para não termos circuitos equivalentes. Circuitos equivalentes não têm interesse, uma vez que já foram encontrados. Então, se nós considerarmos aqui o vértice 1 como visitado, ora, encontrem-me então aqui um circuito com início no vértice 2, que não pode passar pelo vértice 1. Como é que fica? 2, 3, 5, 5, 2. Isso. 2, 3, 3, 5, 5, 2. E temos mais um circuito com início no vértice 2. E haverá mais? Eu agora, para onde é que iria? Faz backtracking, não é? Estamos aqui, faz backtracking para onde? Para aqui. Porque ele veio por aqui, 2, 3, 3, 5. Mas aqui também já não há mais adjacentes. Então o que é que ele vai fazer agora? Dois, 4, 4, 5, 5, 2. É outro circuito válido. Ok? Pronto, e temos aqui os circuitos deste grafo. Temos, então, 4, não, até temos mais 2, 4, 6 circuitos com início no vértice 1, que estão aqui todos. Nós nem encontramos todos há bocadinho. Não sei se encontramos estes 2, 4, 6. Pelo menos 4 encontramos, 6 já não me lembro. Pronto, com início no vértice 2 temos estes dois circuitos e depois com início no vértice 3, 4 e 5 não há circuitos, uma vez que depois nós já temos que marcar os vértices 1 e 2 como já visitados. E portanto, ao tentar encontrar circuitos com início no vértice 3, 4 e 5 já não há. Não é? Porque os vértices, porque já não podemos passar pelos vértices 1 e 2. E depois há só este último, que é um lacete, não é? Entre o vértice 6 e o vértice 6. Pronto, e temos aqui todos os circuitos deste grafo. Pronto. Um algoritmo para fazer isto poderia ser, então, para todos os vértices do grafo, começamos por colocar os vértices anteriores ao vértice origem como visitados. Então, para o caso, tanto começarmos num vértice que não o inicial, portanto, já termos encontrado ciclos a partir de um vértice 1, por exemplo, vamos colocá-lo a visitado, para não darmos ciclos equivalentes. E então aqui é chamar este algoritmo que nos dá todos os caminhos entre um vértice origem e um vértice destino. Mas se nós colocarmos o vértice destino como sendo o vértice origem, ele consegue encontrar-nos todos os ciclos. Pronto, este algoritmo, embora consiga encontrar todos os ciclos num grafo, ele é altamente ineficiente. Tá? E, portanto, nós vamos ver, então, outros algoritmos para nos encontrar os circuitos num grafo. Ora, antes disso, vamos ver, então, um algoritmo que nos dá o circuito euleriano. Vocês lembram-se que o circuito euleriano, num grafo, é um circuito que passa por todos os ramos do grafo uma só vez, portanto, sem repetição de ramos. E este circuito euleriano só é possível
se o grafo for conexo, ou seja, se houver ligação entre todos os vértices do grafo e se todos os vértices do grafo tiverem grau par, ok? Só assim é que é possível encontrar um circuito euleriano num grafo. E, portanto, há dois algoritmos que nos dão esse circuito euleriano, que é este primeiro, o Eyre-Holzer e o Fleury. Este Eyre-Holzer é baseado na prova matemática que o Euler fez na altura para resolver aquele problema das pontes de Königsberg. Pronto, e então, este algoritmo é baseado então neste facto. Portanto, se todos os vértices têm que ter grau par, ou seja, grau maior ou igual que 2, então G tem obrigatoriamente algum ciclo simples. E se esse ciclo, um primeiro ciclo que nós encontrarmos, contiver todos os ramos do grafo, nós já encontramos o circuito euleriano. Mas se esse primeiro circuito encontrado não tiver todos os ramos do grafo, o que nós fazemos é removemos os ramos do primeiro circuito encontrado do grafo e continuamos a encontrar novos circuitos desse grafo reduzido. Pronto. E então, vamos fazer isto sempre até o grafo não ter mais ramos. Quando não tivermos mais ramos no grafo, o que é que nós temos? Temos aqui um conjunto de circuitos que encontramos do grafo, mas pelo facto do grafo ser um grafo conexo, que é uma das condições para que haja um circuito euleriano, esses circuitos encontrados aqui na primeira parte têm pelo menos um vértice em comum. E, portanto, se têm um vértice em comum, é possível fazer a união dos circuitos encontrados. E, portanto, ao fazermos a união dos circuitos encontrados, temos o circuito euleriano. Ok? Pronto, eu vou-vos fazer uma demonstração aqui deste algoritmo, que é então baseado na prova de Euler e que nos dá um circuito euleriano num grafo. Pronto, este grafo que está aqui, onde nós vimos que tinha aquela quantidade de circuitos enorme, é um grafo conexo, porque há caminho entre todos os vértices, portanto ele até é fortemente conexo, uma vez que os ramos são dirigidos. E, além de ser fortemente conexo, todos os vértices têm grau par. E, portanto, tendo todos os vértices grau par, é possível encontrar então aqui um circuito euleriano neste grafo, que são as condições necessárias para haver um circuito euleriano. E então, vamos encontrar o primeiro ciclo a partir do vértice 1. Ora, encontrem-me lá esse circuito, com início no vértice 1. Já encontramos, não é? Que é 1, 2, 2, 3, 3, 1. Pronto. E então, o que o algoritmo faz é encontra um primeiro circuito com início num vértice e agora vai retirar os ramos que fazem parte deste circuito, vai retirá-los do grafo. E vamos ficar aqui com um grafo reduzido. Estão a ver? Retiramos aqui o primeiro circuito. 1, 2, 2, 3, 3, 1. Retiramos estes ramos. 1, 2, 2, 3, 3, 1. Sim, são estes ramos aqui. Pronto, e agora temos aqui esta lista de adjacências. Se nós agora fizermos, por exemplo, um circuito com início no vértice 2, será 2, 4, 4, 1, 1, 6, 6, 3, 3, 5, 5, 2. Tá? E temos outro circuito. Não, por acaso eu fiz outra vez com início no vértice 1, pronto, não interessa, temos este circuito outra vez, 1, 6, 6, 6, 3, 3, 5, 5, 2, 2, 4, 4, 1, pronto. E temos um segundo circuito. Vamos novamente retirar os ramos deste circuito do grafo original e já só ficamos com este subgrafo. E agora temos então aqui um último circuito com início e fim no vértice 4. Tá? 4, 5, 6, 4. Pronto, e aqui termina a primeira parte do algoritmo, que é encontrar vários circuitos no grafo e ir retirando os ramos desses circuitos do grafo original até não ter mais ramos no grafo.
Pronto, a segunda parte do algoritmo, porque o grafo é conexo, estes circuitos têm vértices em comum e, portanto, é possível fazer a união deles. E, portanto, aqui, ao unirmos o primeiro circuito com o segundo, isto é o mesmo que fazermos isto, não é? 1, 2, 2, 3, 1, 6 e ficamos com este primeiro e depois com este. Depois unimos aqui o segundo, o último circuito e temos o circuito euleriano, tá? Que passa por todos os ramos do grafo uma única só vez. Reparem que nós aqui temos vértices repetidos, estamos a passar por vértices mais do que uma vez, mas o circuito euleriano não diz nada, não é, portanto, o que nós temos é que passar por todos os ramos do grafo sem repetição de ramos. Portanto, quanto aos vértices não há qualquer restrição, ok? E portanto isto é este algoritmo então para encontrar um circuito euleriano. Vamos agora ver este algoritmo, que também é baseado na visita em profundidade, que nos dá a ordenação topológica de um grafo. Sabem para que é que serve a ordenação topológica de um grafo? Ora então, se um grafo, por exemplo, representar atividades e os ramos entre essas atividades, entre esses vértices, representar precedências entre essas atividades, ou quem diz atividades diz disciplinas de um curso, a ordenação topológica desse grafo, o que nos vai dizer é a ordem pela qual as atividades ou as disciplinas devem ser feitas, devem ser realizadas, por forma a obedecermos às precedências. Pronto, e isto da ordenação topológica tem muitas aplicações. Portanto, tudo aquilo que nós precisamos de escalonar pode ser feito com a ordenação topológica de um grafo. Pronto. E a ordenação topológica de um grafo, como é óbvio, ela só é possível de ser encontrada num grafo que não tenha ciclos. E porquê? Porque se um grafo tem um ciclo, se eu estou aqui a dizer que esta atividade está anterior a esta, porque há um ramo que liga a atividade A1 à atividade A2. Depois está um outro ramo, e portanto está-me a dizer que A1 precede A2. Se eu tenho aqui uma ligação da A2 para A1, está-me a dizer que A2 também precede A1. E portanto isto é um deadlock, portanto isto não pode existir. E portanto, grafos nos quais nós queiramos obter uma ordenação topológica não podem ter ciclos, porque não faz sentido. E então, este primeiro algoritmo que vamos ver, da ordenação topológica, é um algoritmo, foi o primeiro algoritmo que surgiu para resolver este problema, e ele baseia-se neste lema, que diz que, portanto, a ordenação topológica também só faz sentido em grafos direcionados, não é? Um grafo, portanto, os grafos têm que ser direcionados, ou seja, os ramos têm que ter sentido, porque é esse sentido que nos diz a relação de precedência entre os vários vértices e o que eles representarem. E então, este primeiro algoritmo, o que ele é baseado neste lema, que diz que todo o grafo acíclico e direcionado tem pelo menos um vértice cujo grau de entrada é 0. E, portanto, é esse o vértice inicial pelo qual ele vai começar. E então, o algoritmo é extremamente simples porque ele começa nesse vértice inicial, de grau de entrada 0. Aliás, o grafo pode ter até mais do que um vértice com grau de entrada 0, mas pelo menos um ele tem, tá? E, portanto, o algoritmo começa sempre num vértice cujo grau de entrada é 0, porque se ele tem grau de entrada 0, isso significa que ele não tem nada que o preceda. Não há nenhuma precedência sobre ele. E, portanto, podemos começar por esse vértice. E depois, o que ele vai fazer, ele vai como que processar esse vértice, e ao processar esse vértice, ele vai decrementar uma unidade ao grau de entrada dos vértices que lhe são adjacentes.
E, portanto, há de haver outros vértices adjacentes a esse que passam a ter grau de entrada 0. E, portanto, são esses vértices que ele vai processar de seguida e assim sucessivamente. Tá? E, portanto, vou agora mostrar-vos o funcionamento do algoritmo com este grafo simples. Vamos supor que isto é um grafo de precedências, de disciplinas, e, portanto, aqui, como já estão a ver, a disciplina que tem, o vértice que tem grau de entrada 0 é este D1, que não tem nenhum input para ele, nenhum ramo a apontar para ele, e, portanto, é por este vértice que nós vamos começar. Ora, se eu realizar esta disciplina D1, eu elimino estas precedências de D1 para as suas adjacentes. Portanto, isto é o mesmo que eu ir aqui aos vértices que lhe são adjacentes e decrementar uma unidade ao seu grau de entrada. E, portanto, ao fazer isto, por exemplo, a disciplina D2 passa a ter grau de entrada 0. E, portanto, é esta a próxima disciplina a ser realizada. E, portanto, ao realizar D2, estes também vão ficar com o grau de entrada diminuído, uma unidade, e, portanto, o próximo vértice com grau de entrada 0 será o D5, que será a próxima a ser realizada. Depois passa a ser D4, a próxima disciplina. Finalmente, quando eu realizo a D4, tenho aqui duas disciplinas com grau de entrada 0. Portanto, agora aqui é indiferente. Eu tanto posso realizar uma como outra. Estão a ver? E, portanto, por isso é que um grafo também pode ter várias ordenações topológicas, por causa disto, porque pode haver, num determinado estágio, vários vértices com grau de entrada 0, e, portanto, a ordem pela qual eles são executados é indiferente, tá? E, portanto, este grafo de disciplinas tem estas duas ordenações tipo topológicas. Porquê? Porque é aqui entre D4 e entre D3 e D6, tanto pode ser D3, D6, D7, como D6, D3, D7, ok? Pronto, e então, o pseudocódigo para isto, temos então um grafo e a lista que vai ter a ordenação topológica. Ele devolve booleano, porquê? Porque se o grafo tiver um ciclo, não é possível obter uma ordenação topológica e, portanto, o algoritmo há de devolver aqui um false. Pronto, e então ele começa por inicializar com este vetor de graus de entrada dos vértices, começa por obter os graus de entrada de todos os vértices, ok? E agora, aqueles vértices cujo grau de entrada é 0, ele adiciona a uma fila auxiliar. Pronto. E agora aqui temos uma variável número de vértices que é inicializada a 0, que este vai nos contabilizar o número de vértices processado pelo algoritmo. Pronto, e então, enquanto a fila não estiver vazia, inicialmente está então com os vértices que têm grau de entrada 0, nós vamos remover o primeiro vértice da fila e vamos adicionar esse vértice à ordenação topológica, à lista que vai conter a ordenação topológica. Incrementamos o número de vértices processados. Agora, para cada vértice adjacente deste vértice origem, vamos decrementar uma unidade ao grau de entrada desse vértice. Tá? Pronto. E aqueles vértices que passarem a ter grau de entrada 0 são adicionados à fila auxiliar. Pronto, e vamos andar aqui a processar a fila auxiliar até ela ficar vazia. Quando esta fila ficar vazia, temos um teste a fazer, que é o número de vértices processados, ou seja, o número de vértices que foram aqui colocados na fila auxiliar. Se esse número de vértices for inferior ao número de vértices do grafo, significa que o grafo tem um ciclo. E, portanto, se ele tem um ciclo, não é possível dar a ordenação topológica do grafo. E, portanto, devolvemos logo falso. Se não, devolvemos verdadeiro e a ordenação topológica está aqui nesta fila, nesta topological sort que nós colocamos aqui, adicionamos a esta fila os vértices à medida que eles foram tendo grau de entrada 0. E, portanto, temos aqui a ordenação topológica do grafo. Alguma dúvida relativamente a este algoritmo de ordenação topológica? Não? Então vamos analisar a análise de complexidade do algoritmo.
Digam-me vocês. Senão eu nem sei se vocês estão aí ou se adormeceram. Isto é assim aborrecido ou não? Digam-me, estes algoritmos têm interesse para vocês? Vocês acham isto interessante ou não? Ainda está a ser muita informação, tem que haver reflexão sobre isto para perceber efetivamente. Mas é interessante, tem aplicações interessantes. Ok. Então, análise de complexidade do algoritmo. Neste primeiro ciclo, neste ciclo for, estamos a inicializar aqui o vetor com os graus de entrada. O que é que vos parece? Qual será a complexidade deste primeiro ciclo? N. Ora bem, o ciclo vai fazer tantas iterações quanto o número de vértices do grafo. Portanto, aqui o número de iterações do ciclo é V, número de vértices. Mas temos aqui um método, estamos aqui a chamar um método que nos está a calcular o grau de entrada de um vértice. Como é que se calcula o grau de entrada de um vértice? O que é o grau de entrada de um vértice? Então, o que é o grau de entrada de um vértice? É Quantidade o de caminhos que número entram de para o arestas vértice. secundar esse vértice. Isso, é o número de ramos que apontam para o vértice. Como é que eu calculo isso? Como é que eu calculo o número de ramos que apontam para um vértice? Vocês já fizeram estes métodos nas aulas práticas, não já? Foi por aí que começaram. Nós passamos o projeto de grafos e o primeiro método que tiveram que fazer foi calcular o grau de entrada, o grau de saída de um vértice, foi qualquer coisa assim. Quer na implementação matriz de adjacências, quer no map de adjacências. Não é V vezes E a complexidade? É quanto? Não é V vezes E? V vezes E. Ora bem, na matriz de adjacências, para vocês calcularem o grau de entrada de um vértice, vocês têm que indexar a matriz pela chave numérica do vértice e calcular o número de posições nessa linha da matriz relativa ao vértice, que é diferente de nulo. Portanto, qual é a complexidade disso? Não, desculpem. O número de posições na linha do vértice diferente de nulo dá-nos os ramos que partem do vértice. Certo? Os que partem. Nós queremos os de entrada. Nós queremos os de entrada. Então, os de entrada, como é que é? Como é que se calcula na matriz de adjacências? Percorrer todas as linhas e pronto. Não. Vamos à coluna que é o índice do vértice, e temos que contar as posições nessa coluna diferentes de nulo. E temos os ramos que apontam para o vértice. Complexidade? O de V, não é? Porque a matriz é V vezes E, mas neste caso O de V. Estamos a contar o número de posições na coluna diferentes de nulo. Portanto, no caso da matriz de adjacências, este método INDIGRI é ordem V. Portanto, este ciclo vai nos dar V ao quadrado. Tá? No map de adjacências não é bem assim, porque no map de adjacências
nós para calcularmos o grau de entrada de um vértice, temos que ir aos vários maps e ver se esse vértice está nos maps. Né? Na representação map de adjacências, nós temos no map os vértices, que são chave, e esse vértice vai ter como valor um outro map, que são os vértices adjacentes, e os ramos que ligam este vértice aos vértices adjacentes. Portanto, para nós sabermos quantos ramos apontam para um vértice, temos que ir aos maps, ver se o vértice está lá. E, portanto, temos que percorrer o map todo, exceto para o vértice que estamos a calcular o grau de entrada, e ver se o map está nos vários maps. E, portanto, isto vai ser V vezes V ao quadrado. E, portanto, neste caso, já na representação map de adjacências, isto já vai dar V ao cubo. Estão a ver? É a diferença entre uma implementação e a outra. Pronto, então, este será V ao quadrado para a matriz de adjacências e V ao cubo para o map de adjacências. Se o grau portanto, isto aqui é de ordem 1, verificar se o grau do vértice é 0 e adicioná-lo a uma fila é ordem 1, não é? Porque estamos a fazer isto dentro do ciclo, portanto, isto acaba por ser ordem 1. Este ciclo while vai processar todos os vértices do grafo, portanto, isto é da ordem V. Remover o que está no início da fila é a ordem 1, adicionar a uma fila é a ordem 1, incrementar é a ordem 1, e agora para todos os vértices adjacentes do vértice origem, isto é a ordem E, aqui já vai dar V vezes E, decrementar a ordem 1, tudo isto é a ordem 1, ok? Portanto, resumindo e concluindo, qual é a complexidade deste algoritmo? Então, eu acabei de dizer tudo. Não ouviram, não tomaram nota? É V. Aqui poderá ser V ao cubo, no pior caso, não é? Aqui, V vezes E. O que é pior? V ao cubo ou V vezes E? V ao cubo. V ao cubo, não é? E, portanto, este algoritmo tem complexidade V ao cubo. Pronto, vamos ficar por aqui hoje. Mas para a semana continuamos. Há um outro algoritmo mais eficiente que surgiu mais tarde e que nos dá a ordenação topológica de um grafo e que é baseado numa adaptação da visita em profundidade. Mas depois vemos para a próxima semana. Tá bom? Tá. Pronto. Eu vou... Diga. Deve ser. Boa tarde.